1 Timóteo 4:1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos associar agora com a 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós encontramos aqui, esses dois textos das Sagradas Escrituras, uma profecia a respeito deste tempo do fim. Em Timóteo 4:1, nós vemos que se refere à liderança cristã. E na 2 Timóteo 4, 3 e 4, nós vemos que ele está se referindo aos cristãos em geral, a toda a cristandade. E nós hoje encontramos literalmente o cumprimento de todas elas. Veja bem, basta você parar e pensar e refletir um pouco. Veja quantos pastores e quantos pregadores da palavra de Deus, que antes eram poderosamente usados por Deus, ungidos por Deus, e eram de fato profetas do Altíssimo, que hoje se desviaram totalmente e estão com doutrinas novas, estão com espíritos enganadores, estão com doutrinas de demônios realmente, provando que eles mesmos se afastaram da fé, que estão no caminho da apostasia. E o mais triste ainda é que eles, como tinham um tremendo zelo por Deus, que eram poderosamente usados por Deus para pregar a verdade de Deus, a santidade de Deus, ainda tem milhares e milhares de pessoas que o seguem, que estão indo com ele pelo caminho espaçoso que só tem um destino eterno, ou seja, o inferno. Pense um pouquinho, você que está aqui e você que me ouve, pense um pouco. Volte alguns anos atrás, nas carreiras de vários homens de Deus, se isso que eu digo é verdade ou não, se isso tem ou não ocorrido dentro da igreja que se diz cristã. Hoje, infelizmente, nós não podemos mais considerar como cristão inúmeros e inúmeros ministérios, inúmeros e inúmeros pregadores que até então eram, como eu já disse, poderosos homens de Deus. Eram e tinham o respaldo da palavra, tinham o respaldo do Senhor da palavra, do Deus Todo-Poderoso. Mas hoje nós não podemos mais considerar isso. Repetindo, 1 Timóteo 4:1 é o Espírito Santo que diz expressamente que haveria esta apostasia, que eles ouviriam não ao Espírito Santo, mas a espíritos enganadores. E a palavra de Deus diz que os homens maus caminharão sendo enganados e enganando. Esse é o caminho de inúmeros e inúmeros e inúmeros pregadores, de inúmeros e inúmeros ministros da palavra. E aqui, na 2 Timóteo 4, 3 e 4, nós vemos que ele está se referindo a todos os cristãos de uma maneira geral, aqueles que estão seguindo a um pastor, que estão seguindo a um pregador. E infelizmente eles não podem ter mais este pastor ou este pregador como exemplo de vida. Veja o que nos diz a palavra. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Quem não sofrerão? Estes cristãos, estes todos que seguem a estes outros que estão apostatando da fé. Por isso, Deus está enviando estes mesmos profetas, que não são profetas do Deus Altíssimo, mas profetas do ventre, para ensiná-los conforme o que eles querem. E, portanto, nesta hora e neste momento nós vemos que aqueles que buscam
prosperidade, que buscam satisfazer os seus desejos da carne, que buscam os prazeres deste mundo, estão sendo satisfeitos, sim, mas o seu fim é o inferno. Se não se arrependerem e se não caminharem novamente e se voltarem para o Deus eterno. E continua, mas estes que se dizem cristãos, mas na realidade então não estão agindo como deveria e portanto não podem ser considerados novas criaturas e portanto não são de fato cristãos verdadeiros e autênticos, tendo comichão nos ouvidos, ou seja, vontade enorme de escutar coisas novas que os atraiam, e não a palavra de Deus, e não o santo evangelho de Cristo. E eles vão fazer o quê? Amontoar para si, trazer para si e seguir tão somente aqueles que fazem o quê? Que ensinam aquilo que eles querem, ou seja, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios deleites, conforme as suas próprias cobiças e desejos carnais. E assim então, eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja bem o termo usado pelo Espírito Santo através de Paulo: desviar os ouvidos da verdade e voltar à fábula. O que é uma fábula? Mentira. Algo que não tem consistência alguma, que não tem nada da realidade, da vida verdadeira. Meus irmãos, a coisa é tão séria, que existem inúmeros e inúmeras pessoas que estão entrando por este caminho, que a palavra de Deus chama de um outro evangelho. É o evangelho diluído, é o evangelho que não tem e não prega o escândalo da cruz, que não prega o arrependimento e mudança de vida como base para que Deus possa agir através do Espírito Santo e fazer com que as pessoas sejam uma nova criatura. E como eu disse no início, milhões e milhões de pessoas estão indo e caminhando, seguindo esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros, eis que, como diz Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, obreiros do ventre, como ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 13. Guarde esse texto no seu coração e reflita sobre ele, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, ou seja, em enviados de Cristo, em ministros da justiça, como ele vai dizer no versículo 15. Mas no anterior, no versículo 14, ele diz que tudo isso que ocorre não é maravilha, não é nada de maravilhoso. Por quê? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E no seguinte ele fala que os ministros de Satanás, veja bem aonde ele coloca esses que estão ensinando não o evangelho da cruz, não o escândalo da cruz, não o verdadeiro evangelho e a palavra de Deus. Se transfiguram em ministros de justiça, mas na realidade são ministros de Satanás. É a palavra que diz. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15. E ele completa dizendo no versículo 15: o fim dos quais será conforme as suas obras. O evangelho de Jesus Cristo é poderoso. O evangelho de Jesus Cristo é santo, é sagrado, e ninguém tem o direito de tocar na mensagem de Jesus Cristo. Ninguém tem o direito de mudar essa mensagem. Pois Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 8 e 9, ele diz que aquele que ensina outro, que muda a verdade original da palavra, a verdade original do santo evangelho de Cristo, da revelação que ele recebeu de Cristo, é anátema, ou seja, é amaldiçoado por Deus. E ele completa dizendo, em Gálatas, no capítulo 1, do versículo
10 e 11, ele diz o seguinte: guarde isso, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? É a pergunta que ele deixa para cada um de nós que prega a palavra, que ensina a palavra, mas você também, todos vocês que estão aqui, e também a qualquer um que se diz cristão, que se diz evangélico, que se diz crente, que se diz crente em Jesus. A quem você procura agradar? Porque em seguida Paulo responde: ou procuro agradar a homens. Se eu ainda, veja bem, andasse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Por isso aquele que disse no início, na 1 Timóteo 4:1, esses apostataram da fé, não estão ensinando a verdadeira fé e não podem ser considerados servos ou escravos de Cristo. Eles continuam sendo escravos do pecado, escravos de si mesmos, da sua própria ganância. Mas, nessa mesma carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos um alerta que ele dá, antes dele chamá-los de obreiros fraudulentos. E este alerta ele dá a todos nós, independente se tem cargo ou não, se tem algum título eclesiástico ou não. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas eu temo, Paulo falando, na unção do Espírito Santo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. E voltando na 1 Timóteo 4:1, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, engano, bate contra a simplicidade. Mas muitos hoje pensam, mas vocês são muito legalistas, vocês colocam muitas leis para que eu possa seguir, isso me oprime. Não. Eu pergunto então, qual a lei de Deus que te oprime? Se é na palavra, é a palavra que nós estamos pregando, é a palavra que nós queremos ensinar. Se as leis de Deus, se a palavra de Deus te oprime, é porque você não é um convertido, você é de fato um homem ímpio, você é um carnal e vive segundo os padrões deste mundo. Mas caso contrário, você terá prazer e terá alegria e o gozo no Espírito em satisfazer ao seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que nos ensina que inúmeras são as condições para que nós possamos segui-lo, para que de fato sejamos cristãos verdadeiros e não falsos cristãos. A começar do que Ele nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 13, quando ele nos ensina que há dois caminhos e duas portas, mas ele fala que nós devemos procurar a porta estreita e o caminho apertado, e não a porta larga e o caminho espaçoso. Portanto, a primeira coisa, o caminho apertado já fala de algo que nós temos que nos deixar para trás, totalmente, renúncia de nós mesmos, busca incessante da vontade de Deus, busca incessante de amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e também ao próximo como a nós mesmos, como Jesus ensinou. Mas aqui, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele começa dizendo de características que são necessárias para poder segui-lo, para poder tê-lo de fato e ser um servo dele e servi-lo. E como eu já disse antes, em outras pregações, a melhor coisa que pode acontecer a você ou a mim
é ter Jesus como Senhor, é segui-lo. É a melhor coisa e é a atitude mais inteligente que alguém pode tomar. Seguir a Jesus Cristo, renunciando a todas as coisas conforme Ele quer na sua palavra. Lucas 9:23, ele diz o seguinte, é Jesus falando, se alguém quer vir após mim, primeiro, condição, você tem a sua vontade, você pode ou não seguir. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, em primeiro lugar, tome a sua cruz e depois siga-me. E ele continua dizendo, porque qualquer que quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Se portanto, como eu disse agora mesmo, se as pessoas que se dizem cristãs estão dando mais valor às coisas deste mundo e esquecendo de fixar os olhos na eternidade futura, a exemplo daquilo que J. Eduardo pediu, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, elas estão fazendo o contrário. Senhor, grave este mundo nos meus olhos. Estão totalmente contra o ensino do Senhor, totalmente contra o Evangelho de Cristo. E depois ele continua, no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo de número 14, ele diz outra condição também que nós precisamos ter para ser discípulos verdadeiros dele. Veja bem, que aquele que diz que, mas esse evangelho de vocês, mas esse ensino de vocês está me oprimindo. Não é nós que oprimimos ninguém. É a carne que faz com que o homem seja rebelde a Deus. E sendo rebelde a Deus, através do pecado, da prática diária do pecado, todas as coisas que procedem de Deus, ele vai contra. E ele não quer fazer. E por isso ele vai ficar oprimido, porque ele está em rebeldia contra Deus. Ele não é uma vítima. Ele é rebelde contra Deus, um pecador, vivendo na prática do pecado. Veja bem, Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vier a mim, veja bem, vier a mim, e não amar menos a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele continua dizendo a respeito do discipulado, e no versículo 33, deste mesmo capítulo 14, ele aperta ainda mais. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece difícil. Então, no capítulo 18, ele nos chama mais atenção. Quando ele fala assim, quando ele estava abençoando as crianças, e elas chegando até ele usou as crianças e ensinou algo muito forte para nós, para todos que querem ser de fato verdadeiros cristãos. Mas Jesus, chamando-as para si, ou seja, chamando as crianças para si, disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por que uma criança? Porque uma criança não tem malícia. Até então ela não tem malícia. Ela é simples, ela é humilde. Ela, de fato, vive aquilo que diz. Ela está em conformidade com aquilo que o Senhor quer. Porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele nos fala o seguinte, nos mostrando a respeito de sermos crianças. Veja bem, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia.
Uma criança não tem maldade na malícia como o homem, o adulto tem. Então, é preciso ser criança para entrar no reino dos céus. E aí ele completa dizendo, isso é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Hoje, infelizmente, a maioria dos que se dizem cristãos estão invertendo o que o Senhor quer. Dizendo que não é necessário isso, que não é necessário fazer tantas coisas que o Senhor deixou explicitamente no seu Evangelho. E na carta aos Filipenses, a coisa vai apertando para aquele que vive segundo este mundo, mas não para um cristão verdadeiro. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele nos dá também algo que para a carne é terrível. Para os desejos da carne é terrível, mas veja o que ele nos fala. Filipenses 1, 29. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos dá a graça maior de termos em nós o sofrimento de Cristo, de termos em nós aquilo que de fato nos leva ao céu. Eu sei que Jesus, que Deus, não é a causa do sofrimento, mas Ele usa o sofrimento. Em Filipenses mesmo, veja o que Ele nos ensina. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade agora. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Renuncie a si mesmo, sirva, assim como Jesus ensinou e disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E, respaldando tudo isso que nós dizemos, nós vamos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, quando ele nos dá um sério ensino e afirmando exatamente sobre isso que está acontecendo hoje. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos do 1 ao 3. Veja bem o que esse texto nos ensina. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores. Veja bem, que introduzirão encobertamente, disfarçadamente, heresias de perdição. O ensino errado, antibíblico, que só leva aquele que o segue para o inferno. Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. Veja bem, o Senhor que os resgatou, Jesus que os resgatou, será negado, está sendo negado, está sendo deixado de lado, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Quando todos hoje dizem paz, 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 vem sobre eles a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, a mesma coisa que nós lemos nas duas cartas de Timóteo. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O verdadeiro Evangelho de Jesus está sendo terrivelmente blasfemado. E inúmeras vezes que nós escutamos, não é preciso isso, não é necessário fazer isso, não, você está errado, que é isso, não precisa disso. Não é assim. Ou seja, ele parece ser uma pessoa muito santa, mas na realidade ele está carregado de carnalidade. É o que ele está dizendo sobre trazer, introduzir heresias encobertamente. E continua: o caminho da verdade, portanto, somente um que é a verdade, Deus. E na sua revelação em Jesus, Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continua: e por avareza,
veja bem, amor ao dinheiro, que a palavra coloca como idolatria. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Isso aqui é o evangelho do falso amor. É o evangelho diluído, que não prega o escândalo da cruz, que não prega o verdadeiro evangelho e ensino de Jesus e do Novo Testamento. Com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, com todas as nossas forças, seguir tão somente a palavra de Deus, tão somente ao verdadeiro evangelho de Cristo. Porque somente Ele, somente a palavra, somente aquilo que o Senhor deixou para nós, pode de fato dizer quem nós somos. E é ela, e somente ela, que nos conduz e nos mostra e nos dá a direção certa para a casa do Pai. Como o próprio Senhor diz, que a sua palavra é como fogo, como um martelo, em Jeremias 23, 29. Mas em Hebreus 4, 12 ele diz que a sua palavra é como uma aguda espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, é através de um conhecimento profundo da palavra, é através de uma comunhão com Deus, através também da oração constante e perseverante, pois o próprio Jesus insistiu isso, e em Lucas 18 ele diz da necessidade de orarmos sempre, constantemente e nunca desfalecer, e através de uma entrega contínua a Ele, do jejum, da busca constante da santificação, é que nós podemos e então caminharemos naquilo que o Senhor quer que nós caminhamos. Pois eu, como eu já disse, a porta estreita é o arrependimento, mas aquele caminho apertado é a santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós temos que alimentar a nossa fé. E a fonte maior da fé está aqui. Como diz Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através da palavra, é através da comunhão com o Senhor da palavra, é através de uma entrega incondicional, como já disse, a Ele, mediante a ação do Espírito Santo, é que nós, de fato, seremos levados e arrebatados pelo Senhor até a casa do Pai. Nunca se esqueça que é através da palavra, vivendo a palavra, pois aquilo que diz quem você é, guarde isso no seu coração, é a sua atitude diante da palavra de Deus. Se você conhece e vive, guarde isso. Se você não guardou nada, guarde isso no seu coração. É através da palavra de Deus, é através do ensino de Cristo, a palavra viva do Deus eterno, mediante o Espírito Santo. Amém?